Olá, meus companheiros de leitura, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, dia da gente começar um novo livro, o segundo volume da coleção Ramsés. O título desse volume é O Templo de Milhões de Anos. Eu não tenho muito o que falar, só que eu confio que vocês gostem dessa leitura, porque essa coleção é muito gostosa de ler. E agradecer a todos vocês que têm acompanhado as leituras, agradecer aos likes, aos compartilhamentos, às inscrições no canal. Muito obrigada de coração. Bom, vamos começar? Capítulo 1. Ramsés estava só. Aguardava um sinal do invisível. Estava só, diante do deserto, da imensidão de uma paisagem queimada e árida. Só, diante do seu destino, cuja chave ainda não possuía. Aos 23 anos, o príncipe Ramsés tornara-se um atleta de 1,80 m, com magnífica cabeleira louro-veneziana, rosto levemente alongado, musculatura esbelta e forte, a testa larga, supercílios salientes, sobrancelhas espessas, olhos pequenos e vivos, nariz longo e um pouco aquilino, orelhas redondas e delicadamente desenhadas, lábios carnudos em cima de um queixo bem pronunciado. Tudo isso compondo um rosto autoritário e sedutor. Apesar de tão jovem, quantos caminhos já trilhara, escriba real, iniciado nos mistérios de Abidos e regente do reino do Egito, associado ao trono por Sete, que designara assim o filho mais novo, ele, Ramsés, como seu sucessor. Mas Sete, o magnífico faraó, o soberano insubstituível que mantivera o seu país feliz, próspero e em paz, morrera após 15 anos de um reinado excepcional. 15 anos que passaram velozes, como o voo de um íbis no crepúsculo de um dia de verão. Sem que o filho percebesse, Sete, o pai distante, temível e exigente, formara-o pouco a pouco para o exercício do poder, impondo-lhe múltiplas provas, a primeira das quais o encontro com um touro selvagem, o senhor do poder. O adolescente tivera a coragem de enfrentá-lo, mas não a capacidade de vencê-lo. Sem a intervenção de Sete, o furioso animal teria dilacerado Ramsés com seus chifres. Gravara-se naquele momento em seu coração o primeiro dever de um faraó: proteger os fracos do subjugo dos fortes. O segredo do verdadeiro poder estava no rei, e somente no rei, seu único detentor. Pela magia da experiência, fora-o comunicado a Ramsés, etapa por etapa, sem lhe revelar seu plano. Com o passar dos anos, o filho aproximara-se do pai. Seus espíritos comungaram da mesma fé, no mesmo entusiasmo. Severo, reservado, Sete pouco falava, mas oferecera a Ramsés o privilégio único dos diálogos, nos quais se esforçara intensamente para lhe transmitir os rudimentos da sua importante e árdua missão de regente do Alto e do Baixo Egito. Horas luminosas, momentos de graça, agora perdidos no silêncio da morte. O coração de Ramsés abrira-se como um cálice para receber e assimilar as palavras do faraó, para conservá-las como o mais precioso dos tesouros e fazê-las reviver sempre no seu pensamento e nos seus atos. Mas Sete deixara-o para reunir-se aos seus irmãos, os deuses. E ali estava ele, Ramsés, só, privado da sua presença, da presença. Sentia-se desarmado, incapaz de suportar a carga que pesava sobre os seus ombros, governar o Egito.
Aos 13 anos, sonhara com isso, como uma criança que sonha com um brinquedo inacessível. Depois, renunciara a essa ideia louca, convencido de que o trono estava prometido ao seu irmão mais velho, Shenar. O faraó Sete e a grande esposa real Touia haviam decidido de maneira diferente. Após observarem meticulosamente o comportamento dos dois filhos, designaram Ramsés para desempenhar a função suprema. Porque não escolheram alguém mais forte e mais hábil? Alguém à altura de Sete? Ramsés sentia-se pronto para enfrentar qualquer inimigo em combate singular, mas não para manejar o leme do Estado nas águas incertas do futuro. Em combate na Núbia, provara sua bravura. A sua inesgotável energia guiá-lo-ia, se necessário, pelos caminhos da guerra para defender o seu país. Mas como comandar um exército de funcionários, de dignatários e de sacerdotes cujos ardis e armadilhas lhe escapavam? O fundador da linhagem, o primeiro da dinastia dos Ramsés, fora um vizir idoso, a quem os sábios haviam confiado um poder que ele não desejava. Próximo da coroação, seu sucessor, Sete, já estava bastante amadurecido e experiente. Ramsés, com apenas 23 anos, contentara-se em viver na sombra protetora do pai, seguindo as suas diretivas e correspondendo ao seu mínimo apelo. Como era maravilhoso confiar num guia que traçava o caminho, trabalhar sob as ordens de Sete, servir ao Egito obedecendo ao faraó e sempre, junto dele, encontrar respostas às suas indagações. Agora aquele paraíso tornara-se inacessível. E por ser um jovem fogoso e ardente, o destino ousava exigir dele, Ramsés, que substituísse Sete. Não seria melhor dar uma gargalhada e fugir para o deserto, para bem longe, onde ninguém o encontrasse? É óbvio que podia contar com os seus aliados. A mãe, Touia, sua fiel e exigente cúmplice, a esposa Nefertari, tão bela e tão meiga, e os amigos de infância, Moisés, o hebreu, construtor dos canteiros de obras reais, Acha, o diplomata, Setaou, o encantador de serpentes, e por fim, seu secretário particular, Amene, cuja vida estava intimamente ligada à de Ramsés. O clã dos inimigos seria mais poderoso? Shenar nunca desistiria, e muito menos renunciaria ao intuito de apoderar-se do trono. Que escusas alianças não teria proposto para impedir o irmão de reinar? Se naquele momento Shenar aparecesse na sua frente, Ramsés não lhe teria oposto qualquer resistência, já que desejava tanto a dupla coroa, que ficasse com ela. Mas teria ele o direito de trair o pai, renunciando à tarefa que lhe confiara? Teria sido tão simples pensar que Sete se enganara, ou poderia mesmo ter mudado de opinião. Não, Ramsés não mentiria para si próprio. Seu destino dependia da resposta do invisível. E era ali, no deserto, no coração daquela terra vermelha, dona de uma energia perigosa que a obteria com toda certeza. Sentado na posição de escriba, com o olhar perdido no céu, Ramsés esperava. Um faraó tinha que ser um homem do deserto, inebriado de solidão e grandeza reais. O fogo oculto nas pedras e na areia tanto lhe alimentava a alma como a destruía. Competia ao fogo tomar a sua decisão. O sol aproximava-se do zênite e o vento acalmou. Uma gazela saltava de duna em duna. Um perigo a ameaçava. De repente, um vulto surgiu do nada. Era um enorme leão com quase 4 metros de comprimento e pesando mais de 300 quilos. A juba flamejante de cor clara,
Concedia-lhe o aspecto de um guerreiro triunfante, cujo corpo musculoso, castanho escuro, deslocava-se com incrível agilidade. Quando percebeu Ramsés, emitiu um rugido formidável, ouvido pelo menos uns 15 quilômetros ao redor. Ainda com as mandíbulas escancaradas, mostrando as terríveis presas e as garras afiadas, a fera fixou a sua presa. O filho de Sete não tinha qualquer chance de escapar. O leão aproximou-se com passos furtivos e imobilizou-se a alguns metros do jovem regente, que distinguiu-lhe os olhos dourados. A seguir, desafiaram-se mutualmente durante longos segundos. Com a cauda, o animal enxotou uma mosca. De repente, enervado, avançou de novo. Ramsés ergueu-se com os olhos fixos no leão. É você, matador. É realmente você, a quem eu salvei da morte certa. Que sorte você está me reservando? Esquecendo o perigo, Ramsés recordou o leãozinho agonizante numa moita da savana da Núbia. Mordido por uma serpente, demonstrara uma incrível resistência até ser curado pelos remédios de Setaol e se tornar uma fera colossal. Pela primeira vez, Matador fugira do cercado onde sempre ficava na ausência de Ramsés. A natureza do felino se revelaria a ponto de torná-lo feroz e implacável para com aquele que sempre considerara como seu dono. Decida-se, Matador. Ou você se torna meu aliado para toda a vida, ou me mata agora. O leão ergueu-se nas patas traseiras e pousou-as da frente sobre os ombros de Ramsés. O choque foi brutal, mas o príncipe o suportou. As garras não estavam de fora e o focinho da fera farejou o nariz de Ramsés. Ali mesclava-se a verdadeira prova de amizade, confiança e respeito. Você acabou de selar o meu destino. A partir dali, aquele a quem Sete designara como o Filho da Luz não tinha mais escolha. Lutaria como um leão. Fim do primeiro capítulo. Capítulo 2. O Palácio Real de Mênfis encontrava-se em luto carregado. Os homens não podiam se barbear e as mulheres deixaram os cabelos soltos. Durante os 70 dias de preparação para a mumificação de Sete, o Egito sobreviveria suspenso numa espécie de vazio. O rei estava morto. Seu trono permaneceria vago até a proclamação oficial do seu sucessor, que só aconteceria depois da colocação da múmia de Sete no túmulo e da consequente união de seu espírito com a luz celestial. Por ordem do regente Ramsés e da grande esposa real Touia, os postos fronteiriços encontravam-se em estado de alerta, e as tropas prontas para deter qualquer tentativa de invasão. Embora o perigo representado pelos hititas não parecesse de imediato ameaçador, não era de se excluir uma possível incursão. Nota de rodapé: os hititas são os antepassados dos turcos. Voltando ao texto, há séculos que as ricas províncias agrícolas do delta constituíam-se numa presa tentadora para os corredores das areias, os beduínos errantes do Sinai, assim como para os príncipes da Ásia, por vezes capazes de fazerem alianças para atacar o nordeste do Egito. A partida de Sete para o além provocara-lhe um grande medo. Quando um faraó morria, as forças do caos ameaçavam desencadear-se sobre o Egito para destruir-lhes a civilização construída sobre tantas dinastias. Seria o jovem Ramsés capaz de preservar as duas terras da desgraça? Nota de rodapé: duas terras, Alto e Baixo Egito, o Vale do Nilo ao sul e o Delta ao norte. Voltando ao texto,
Alguns dos notáveis não depositavam nele a mínima confiança, desejando mesmo vê-lo apagar-se perante o irmão, Shenar, menos fogoso, porém muito mais hábil. Toia, a grande esposa real, não modificara seus hábitos depois da morte do marido. Com 42 anos, aparência altiva, nariz fino e reto, grandes olhos amendoados, severos e perscrutadores, queixo um pouco quadrado e o corpo muito esbelto, Toia gozava de uma incontestável autoridade moral. Não deixara nunca de secundar Sete. Na sua ausência durante as estadas do faraó no estrangeiro, era ela quem governava o país com pulso de ferro. Mal despontava a madrugada, Toia levantava-se para passear pelo jardim plantado com tamargueiras e sicômoros. Caminhando, organizava o seu dia de trabalho, com alternância de reuniões profanas e de rituais para a glória do poder divino. Desaparecido Sete, o mínimo gesto parecia-lhe desprovido de significado. O único desejo de Toia era o de ir reunir-se com o marido o mais depressa possível, num universo sem conflitos, longe do mundo dos homens. Mas, por enquanto, aceitaria o peso dos anos a que o destino a condenasse. Devia servir ao seu país até o último alento, para restituir a felicidade que ele lhe proporcionara. A elegante silhueta de Nefertari surgiu da bruma matinal. A mais bela de todas as belas do palácio, segundo o conceito expresso pelo povo, a esposa de Ramsés tinha os cabelos negros e brilhantes e olhos verde-azulados de sublime beleza. Instrumentista do templo da deusa Hathor em Mênfis, tecelã notável, além de educada no culto dos velhos autores como o sábio Ptah-hotep, Nefertari, entretanto, não provinha de família nobre, o que tão pouco importava para Ramsés, que estava loucamente apaixonado por ela, por sua beleza, pela sua inteligência e por sua surpreendente maturidade, qualidade incrível numa mulher tão jovem. Nefertari não se esforçava por agradar, mas era sedução em pessoa. Toia escolhera-a como intendente do seu pessoal, posto que continuava a ocupar, embora sendo esposa do regente. Entre a rainha do Egito e Nefertari nascera uma verdadeira cumplicidade, compreendendo-se uma a outra por simples trocas de palavras. Como o orvalho está abundante esta manhã, majestade! Quem poderá louvar a generosidade da nossa terra? Por que levantou-se tão cedo, Nefertari? Perdoe-me, majestade, mas a senhora que devia repousar. Concorda comigo? Não consigo dormir. Como posso aliviar o seu sofrimento, majestade? Um triste sorriso pairou nos lábios de Toia. Sete é insubstituível. O resto dos meus dias não passarão de um longo sofrimento que apenas o feliz reinado de Ramsés poderá atenuar. Ele é agora minha única razão de viver. Estou inquieta, majestade. O que receia? Que a vontade de Sete não seja respeitada. Quem ousaria erguer-se contra ela? Nefertari permaneceu silenciosa. Está pensando no meu filho mais velho, Shenar, não é verdade? Conheço a sua vaidade e a sua ambição, mas não será tão louco em desobedecer ao pai. Os raios dourados da luz nascente iluminavam o jardim da rainha. Você me acha ingênua, Nefertari? Parece-me que você não compartilha da minha opinião. Majestade, você sabe de alguma informação concreta? Não, é apenas uma sensação, uma vaga sensação. O seu espírito intuitivo é rápido como um raio e você não conhece a calúnia. Então eu pergunto,
Existirá outro meio de impedir Ramsés de reinar que não seja eliminando-o? É esse o meu receio, majestade. Toia acariciou com a mão um ramo de tamargueira. Seria Shenar capaz de instalar o seu reinado sobre um crime? Tal pensamento me horroriza, assim como o seu, mas não consigo expulsá-lo do meu espírito. Pode me julgar com severidade se achar que estou errada, mas eu não podia ficar calada. Como está a segurança de Ramsés? O leão e o cão velam por ele, tal como Serramana, o chefe de sua guarda pessoal. Desde que Ramsés regressou de um passeio solitário pelo deserto, consegui convencê-lo a não andar sem proteção. O luto nacional já dura 10 dias, lembrou a grande esposa real. Mas daqui a 2 meses o corpo incorruptível de Sete será depositado na sua morada de eternidade. A essa altura, Ramsés será coroado, e você se tornará a rainha do Egito. Ramsés inclinou-se diante da mãe e depois abraçou-a ternamente. Ela, que parecia tão frágil, dava-lhe uma lição de dignidade e nobreza. Por que Deus nos impõe uma provação tão cruel? O espírito de Sete vive em você, meu filho. O tempo dele terminou, agora começa o seu. Ele vencerá a morte se você continuar a obra que ele deixou. Mas a sombra dela é imensa. Você é o filho da luz, Ramsés. Dissipe as trevas que nos rodeiam. Elimine o caos que nos ameaça. O jovem afastou-se da rainha. Eu e meu leão nos confraternizamos no deserto. Era esse o sinal que você esperava, não é verdade? Sim, é verdade. Mas posso lhe pedir um favor? Estou ouvindo. Quando meu pai saía do Egito para demonstrar o seu poder no estrangeiro, era você que governava? É assim que manda a nossa tradição. Então, se você possui a experiência do poder e todos a veneram, por que não sobe ao trono? Porque essa nunca foi a vontade de Sete. Ele encarnava a lei, essa lei que amamos e respeitamos. Foi você que ele escolheu, meu filho. É você que deve reinar. Eu o ajudarei com todas as minhas forças e lhe darei conselhos a hora que você quiser. Ramsés não insistiu. A mãe era a única pessoa que poderia ter mudado o curso do seu destino e libertá-lo daquele fardo. Mas Toia permaneceria fiel à memória do falecido marido e não modificaria sua decisão. Quaisquer que fossem as suas dúvidas e angústias, Ramsés deveria traçar o seu próprio caminho. Serramana, o chefe da guarda pessoal de Ramsés, jamais abandonava a aléia do palácio onde trabalhava o futuro rei do Egito. A nomeação do Sardo, o antigo pirata, para aquele posto de confiança havia gerado muito falatório. Alguns estavam convencidos de que mais cedo ou mais tarde o gigante de bigodes frisados trairia o filho de Sete. Enquanto essas dúvidas eram alimentadas, ninguém entrava no palácio sem a sua autorização. A grande esposa real recomendara-lhe que afastasse os intrusos e não hesitasse em usar a espada em caso de perigo. Quando os sons de uma discussão lhe chegaram aos ouvidos, Serramana precipitou-se para o vestíbulo destinado aos visitantes. — O que está acontecendo aqui? — Esse homem quer entrar à força, respondeu um guarda apontando para um homem barbudo, alto e forte, com abundante cabeleira e ombros largos. — Quem é você? Perguntou Serramana. — Moisés, o hebreu, amigo de infância de Ramsés e construtor a serviço do faraó. — O que pretende? — Geralmente Ramsés não me fecha a porta. Hoje sou eu que decido. Terá sido o regente sequestrado? Exigência da segurança. Qual o motivo da sua visita?
nada que lhe diga respeito. Neste caso, volte para sua casa e não torne a se aproximar do palácio, senão mando-lhe prender. Foram necessários, porém, 4 guardas para imobilizarem Moisés. Avise Ramsés da minha presença ou você será punido. Suas ameaças não me afetam. O meu amigo está à minha espera. Pode compreender isso? Longos anos de pirataria e inúmeros combates ferozes tinham desenvolvido em Serra-Mana uma aguçada noção de perigo. Apesar da força física e da maneira altiva de falar, Moisés pareceu-lhe sincero. Ramsés e Moisés abraçaram-se. Isso aqui já não é um palácio, é uma fortaleza, exclamou o hebreu. A minha mãe, a minha esposa e o meu secretário particular, o chefe da minha guarda pessoal e alguns outros receiam o pior. O pior? O que quer dizer com isso? Que posso sofrer um atentado. Na soleira da sala de audiências do regente, que dava para o jardim, o colossal leão de Ramsés cochilava. Entre as patas da frente, o fiel vigilante, um cão amarelo dourado. Com esses 2, o que pode temer? Nefertari está convencida de que Shenar não renunciou ao seu desejo de reinar. Um golpe de força antes da descida de Sete ao túmulo. Não parece muito o feitio dele. Shenar prefere agir nas sombras e tendo o tempo como aliado. Agora o tempo começa a lhe faltar. Tem razão, e ele não ousará enfrentar você. Que os deuses o ouçam, Moisés. O Egito não ganharia nada com isso. O que se diz lá em Karnak? Falam muito contra você. Sob a direção de um mestre de obras, Moisés desempenhava a função de chefe de trabalho no imenso canteiro de obras de Karnak, onde Sete iniciara a construção de uma gigantesca sala de colunas, interrompida, porém, pela sua morte. Quem está falando de mim? Perguntou Ramsés. Os sacerdotes de Amon, alguns nobres, o vizir do sul. A sua irmã dolente e o marido Sari estão incitando-os contra você. Não aceitaram o exílio que você lhes infligiu, tão longe de Mênfis. Esse desprezível Sari não tentou livrar-se de mim e de Amene, meu secretário particular e nosso amigo de infância? Obrigar os 2 a trocar Mênfis por Tebas ainda foi um castigo bastante leve. Essas flores venenosas só crescem no norte. No sul, em Tebas, elas murcham. Você devia ter sido mais severo, condenando-os a um verdadeiro exílio. Dolente é minha irmã e Sari foi meu preceptor. Deve um rei mostrar-se tão fraco com os seus semelhantes? Ramsés sentiu-se ferido. Eu ainda não sou rei, Moisés. De qualquer forma, devia ter apresentado queixa e deixado a justiça seguir o seu curso. Se desta vez a minha irmã e o marido saírem da linha, eu serei implacável. Eu gostaria de acreditar nisso, pois você não faz ideia do que estão tramando os seus inimigos. Choro a morte do meu pai, Moisés, e por isso está esquecendo o seu povo e o seu país. Você acha que Sete, lá de cima do céu, está apreciando essa sua atitude medíocre? Se Moisés não fosse amigo de Ramsés, este o teria agredido. Quer dizer que o coração de um monarca deve ser seco, frio e desumano. De que maneira um homem poderá governar estando fechado em sua dor, por mais legítima, mais íntima que ela seja? Shenar tentou me subornar a fim de me colocar contra você. Está avaliando agora o melhor perigo? A revelação deixou Ramsés estupefato. O seu adversário é de peso, continuou Moisés. Agora, vai ou não vai sair desse torpor? Fim do capítulo 2. Capítulo 3. Mênfis, a capital econômica do país, situada na junção entre o delta e o vale do Nilo, estava mergulhada em letargia.
No porto de Boa Viagem, a maior parte dos navios de carga permanecia atracada no cais. Durante os 70 dias de luto, as transações comerciais ficaram suspensas, e foi proibido todo e qualquer banquete nas imensas vilas dos notáveis. A morte de Sete deixara todo o Egito em estado de choque. Durante o seu reinado, a prosperidade havia tomado grandes proporções, mas, aos olhos dos principais negociantes, iria agora tornar-se frágil na medida em que um novo e incompetente faraó tornasse o Egito vulnerável e indeciso. E quem poderia igualar Sete? Shenar, o filho mais velho, teria sido um bom governante, mas o soberano doente preferira o jovem e intrépido Ramsés, cuja aparência era mais adequada para um sedutor do que para um chefe de estado. Até os mais espertos, os mais cautelosos, aqueles de maior visão, às vezes cometiam erros. Murmurava-se ali, como também em Tebas, que Sete talvez se enganara ao designar o filho mais novo como seu sucessor. Shenar, impaciente, andava de um lado para o outro na sala de hóspedes da casa de Meba, ministro dos negócios estrangeiros, um sexagenário discreto, de bela presença, rosto largo e inspirador de confiança. Inimigo de Ramsés, apoiava Shenar, cuja visão político-econômica lhe parecia excelente. Abrir um bom mercado no Mediterrâneo e na Ásia, estabelecendo o máximo de alianças comerciais, mesmo com o sacrifício de terem que esquecer alguns valores ultrapassados, não era um novo passo para o futuro? Era muito mais lucrativo vender armas do que ter de servir-se delas. Ele virá? Perguntou Shenar. Ele está do nosso lado, pode ter certeza. Não gosto de grosseirões como ele. Mudam de opinião com o soprar do vento. O filho mais velho de Sete era de pequena estatura, atarracado e robusto, de rosto redondo e bochechas salientes. Os lábios grossos e gulosos traduziam o seu gosto pela boa comida, mantendo-se os pequenos olhos castanhos em perpétua agitação. Pesado, maciço, detestava o sol e o exercício físico. Sua voz untuosa e macia revelava-lhe uma distinção e uma calma muitas vezes aparentes. Shenar era um pacifista dos mais interesseiros. Defender o seu país, isolando-o das correntes de negócios, parecia-lhe absurdo. O termo traição só era utilizado por moralistas incapazes de fazer fortuna. Ramsés, educado à moda antiga, não mereceria reinar e não teria aptidão para tanto. Shenar não sentia o mínimo remorso ao fomentar a conspiração que lhe proporcionaria o poder. O Egito lhe ficaria eternamente grato. Era preciso, porém, que o seu principal aliado não tivesse renunciado ao projeto comum. Preciso beber alguma coisa, reclamou Shenar. Meba serviu ao seu ilustre hóspede uma taça de cerveja fresca. Não devíamos ter confiado nele. Ele virá, tenho certeza. Não se esqueça de que ele deseja voltar para casa o mais rapidamente possível. Por fim, o guarda da casa do ministro dos Negócios Estrangeiros anunciou a chegada do visitante tão esperado. O louro, de olhar penetrante, Menelau, rei da Lacedemônia, filho de Atreia, venerado pelo deus da guerra e massacrador dos troianos, usava uma dupla couraça e um largo cinto preso com ganchos de ouro. O Egito concedera-lhe hospitalidade durante o tempo necessário para reparar os seus barcos, mas a esposa, Helena, não queria deixar a terra dos faraós, receando sofrer maus tratos na corte do marido e ser reduzida à escravatura. Como Helena gozava do apoio e da proteção da rainha Toia, Menelau estava de mãos atadas. Felizmente, Shenar viera em seu auxílio, convencendo-o a ter paciência para poderem desenvolver uma estratégia vitoriosa.
Logo que Shenar se tornasse faraó, Menelau partiria para a Grécia com Helena. Há vários meses que os soldados gregos haviam se integrado à população. Alguns foram colocados sob o comando egípcio. Outros tinham aberto estabelecimentos comerciais, todos parecendo bastante satisfeitos com a sua boa sorte. Na realidade, apenas aguardavam uma ordem do seu chefe para passarem à ação, repetindo agora, em escala maior, o episódio do cavalo de Troia. O grego olhou Meba desconfiado. Mande esse homem sair, pediu a Shenar. Quero falar apenas com você. Mas o ministro dos Negócios Estrangeiros é nosso aliado. Não vou repetir o que disse. Com um gesto, Shenar ordenou a seu compatriota que saísse da sala. Qual é a situação? Interrogou Menelau. É a de que chegou o momento de agirmos. Você tem certeza? Porque com seus bizarros costumes e essa interminável mumificação estou quase perdendo a cabeça. Temos de agir antes que a múmia de meu pai seja colocada no túmulo. Os meus homens estão prontos. Não sou partidário de violência inútil e... Basta de adiamentos, Shenar. Vocês, egípcios, têm sim medo de combater. Nós, os gregos, passamos anos combatendo contra os troianos, que acabamos por massacrar. Se você deseja a morte de Ramsés, diga de uma vez por todas e confie na minha espada. Ramsés é meu irmão, e a malícia às vezes é mais eficaz do que a força bruta. Só a aliança das duas dá a vitória. E não vai ser a mim, um herói da guerra de Troia, que você vai ensinar estratégia. Mas você precisa conquistar Helena. Helena, sempre ela. Essa mulher é maldita. Mas não quero regressar sem ela, Lacedemônia. Então, vamos aplicar o meu plano. E qual é? Shenar sorriu. Desta vez, a sorte estava ao seu lado. Com o auxílio do rei grego, atingiria os seus propósitos. Existem apenas 2 obstáculos principais, o leão e Serra Mana. Envenenaremos o primeiro e eliminaremos o segundo. Depois, raptaremos Ramsés e você o levará para a Grécia. Por que não o matamos? Porque o meu reinado não pode começar com sangue. Oficialmente, Ramsés terá renunciado ao trono e decidido fazer uma longa viagem, e no percurso ele será vítima de um infeliz acidente. E Helena? Logo que eu for coroado, minha mãe terá de obedecer-me e deixará de protegê-la. Se Troia não se mostrar razoável, vou trancafiá-la num templo. Menelau refletiu. Para um egípcio, até que o plano está bem armado. Você tem o veneno necessário? Claro que sim. O oficial grego que conseguimos alistar na guarda pessoal do seu irmão é um soldado experiente. Cortará o pescoço de Serra Mana quando ele estiver dormindo. Quando agiremos? Tenha mais um pouco de paciência. Tenho que ir a Tebas, mas quando voltar atacaremos. Helena saboreava todos os segundos da felicidade que julgara perdida para sempre. Com um vestido leve e perfumado de néctar, a cabeça coberta com um véu para se proteger do sol, ela vivia como que um sonho maravilhoso na corte do Egito. Ela, que os gregos tratavam como a cadela perversa, conseguira escapar de Menelau, aquele tirano corrupto e covarde, cujo maior prazer consistia em humilhá-la sempre. Toia, a grande esposa real, e Nefertari, a esposa de Ramsés, haviam-lhe concedido não apenas amizade, mas também permissão para viver livre, num país onde a mulher não era trancafiada dentro de casa, mesmo que fosse num palacete. Seria Helena realmente a responsável pelas milhares de mortes de gregos e troianos? Nunca desejara aquela loucura assassina que durante anos e anos levara tantos jovens a matarem-se uns aos outros.
mas na opinião dos gregos, ela continuava sendo a culpada e a condenavam sem lhe dar a mínima possibilidade de se defender. Ali em Mênfis, não lhe faziam qualquer censura. Tecia, ouvia e tocava música, tomava banho nos lagos e saboreava os encantos inesgotáveis dos jardins do palácio. O ruído das armas silenciara, cedendo lugar ao canto dos pássaros. Várias vezes por dia, Helena, com seus braços brancos abertos, suplicava aos deuses que o sonho não se desfizesse. O que mais desejava era esquecer o passado, a Grécia e Menelau. Enquanto passeava por uma léia arenosa entre fileiras de Pérsias, avistou o cadáver de um grou cinzento. Aproximando-se, constatou que o ventre do belo pássaro fora despedaçado. Helena ajoelhou-se e examinou-lhe as vísceras. Sabia que tanto os gregos quanto os troianos conheciam os seus talentos de adivinha. A esposa de Menelau permaneceu prostrada durante longos minutos. O que vira nas entranhas do infeliz grou deixava-a aterrorizada. Fim do capítulo 3. Muito bem, vou parar por aqui porque quero criar um suspense. O que será que vai acontecer no final do período da mumificação de Sete? Será que Shenar vai conseguir realizar o atentado contra Ramsés com a ajuda de Menelau? Meus queridos, deixem aqui os seus comentários, as suas impressões. Eu quero saber o que vocês estão pensando sobre o que vai acontecer nessa história, nessa narrativa linda e romanceada da história do grande faraó do Egito, Ramsés. Bom, deixem o like, deixem um comentário, compartilhem esse vídeo. Se vocês quiserem acompanhar as postagens diariamente, é só acessar o link que está aqui embaixo para o aplicativo Quai, que vocês já caem no meu perfil do app, tá bom? Muito obrigada, um ótimo final de semana e até a semana que vem. Um beijo!